Olá pessoal, aqui é Rodrigo com História. Hoje e agora, Feudalismo Parte 2, continuação. Bom, na última parte sobre o feudalismo, nós falamos sobre o surgimento do feudalismo na Idade Média, século V, VI, por aí, a sua proliferação, a maneira como ela organizava as coisas na Europa Ocidental e também a diminuição do poder mesmo dos reis da época. O surgimento também dos senhores feudais, pessoas com grandes poderes, quase ou até maior às vezes do que os reis, e a fragmentação do poder. Também a forma como a agronomia foi importante, uma agronomia de subsistência, onde as pessoas cultivavam e plantavam as coisas para o seu próprio consumo, e a forma como esses senhores feudais foram ganhando poder. Eles tinham exércitos, tinham cavaleiros pagos por eles, cavaleiros medievais, os conhecidos cavaleiros medievais. Bom, a história é longa, né? Mas agora quero falar sobre o poder e a influência da igreja nesse sistema que era o feudalismo. Bom, nós já vimos anteriormente, a época ainda do Império Carolíngio, que a igreja já estava ganhando muito poder. Quando eu falo igreja, a igreja cristã, eu me refiro à igreja católica, que era a igreja cristã que existia naquela época. Então, a igreja católica cristã do Ocidente, ela foi crescendo em poder depois do fim do Império Romano. Ela foi crescendo em poder, crescendo, crescendo. Ela se tornou uma organização que obteve bens, que os bens geralmente eram divididos entre filhos, netos e assim por diante, mas a igreja mantinha o poder sobre os bens porque ele não tinha herança, era sempre da igreja. E a igreja foi recebendo ajuda também, por exemplo, de Carlos Magno, que conseguiu, que era um imperador do Império Carolíngio, mantido pela igreja, e ele então ajudava também a igreja, conseguia mais terras. Aconteceu com os antecessores dele, como Pepino III, que obteve terras na Península Itálica, onde hoje está o Vaticano, inclusive foi uma dessas terras aí. E a igreja foi então ficando rica, mas não só rica, ela foi ficando poderosa. Então, o período de maior poder da Igreja Católica na história da humanidade é a Idade Média. E isso aconteceu por quê? Porque as pessoas estavam tendendo a ir para a zona rural. Era um período de grande crise educacional, as pessoas não sabiam ler e escrever. Então, até tem gente que acha que a Idade Média era o período das trevas, né? É o que dizem. Mas isso talvez seja porque esse foi um período realmente na Europa Ocidental onde as coisas andaram para trás. Ou seja, as pessoas não tinham boa educação, nem sequer sabiam a ler e escrever. Então elas tinham uma vida muito rural, agrícola, voltada, e viviam dentro desses feudos, e tudo o que acontecia, acontecia dentro do feudo. E vale lembrar que ali dentro do feudo tinha uma presença da igreja, né? Então nós podemos até, nós podemos até ver isso por essa imagem, né, do exemplo de um feudo, onde nós vemos que uma das coisas que estava inserido era uma capela, uma igreja, dentro de cada feudo. Então as pessoas acabavam sendo orientadas, educadas pela igreja. E a igreja que dizia como elas deveriam se comportar. A igreja dizia quais eram as regras, o que elas não deveriam fazer e o que elas deveriam fazer, e se elas fizessem algo errado, elas iriam para o inferno ou algo assim. Então, todos os conceitos e temores criados pela igreja, eles foram ampliados na Idade Média, por conta desse poder de influência que a igreja católica cristã tinha sobre a maioria das pessoas no Ocidente, na Europa Ocidental em geral, né? Ou seja, essas pessoas acabaram sendo manipuladas, sim, pela Igreja Católica nesse período aí. Porque as pessoas realmente não tinham acesso aos livros e nem sequer tinham acesso à Bíblia, por exemplo, para saber exatamente o que estava escrito ali, né? Quem tinha acesso a essas coisas era justamente a igreja. Então, esse período foi marcado aqui no nosso mapa mental, ali na questão de cultura,
é culto aos santos, comunidades monásticas, igrejas se tornou a maior instituição. A igreja, então, nesse período, como ela era muito rica, ela também construiu monastérios, construiu grandes igrejas, muitas igrejas da Idade Média na Europa foram construídas nesse período. Ela realmente espalhou o seu poder ali na Idade Média. Então, e as pessoas que moravam nos feudos poderiam, às vezes, ir até essas igrejas mais urbanas e prestar um culto e assim por diante. Isso fez com que as pessoas também fossem modeladas segundo esse sistema, não tivessem realmente, assim, não quisessem crescer mais, não pensassem em riquezas. Isso era bloqueado pela igreja. Então a igreja dizia que eles tinham que viver uma vida X, Y e Z. E era exatamente o que eles faziam. Então essa é uma questão muito importante da Idade Média, né? O fim, diz assim, do poder de reis e o poder fragmentado entre senhores feudais e pessoas ricas, senhores de terras, mas um poder muito maior, por assim dizer, e mais influente na mentalidade das pessoas da Igreja Católica Cristã. Bom, aí o que aconteceu para esse sistema começar a mudar? Esse sistema entrar em crise. Então nós vimos que o sistema começou a entrar em crise mais ou menos a partir do século XIV, ou antes disso, por causa de algumas mudanças que ocorreram. Por exemplo, no século XVI, né, 14, antes disso também, né, houve ali fome, uma onda de fome, a peste negra. Então essas coisas estavam dizimando a população. A peste negra estava dizimando a população da Europa. E as pessoas sempre buscavam zonas rurais onde era menos perigoso. Então esse período já estava meio passando com o tempo, né? O que aconteceu depois disso também é que um período de muitas guerras, aqui também menciona a Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1543, entre a Inglaterra e a França, mas depois disso entrou um certo período de paz e de tranquilidade. Então veja ali, ó, causas da desagregação, o fim das invasões bárbaras. Então, aqueles povos germânicos estavam estacionando, cada um ficando no seu cantinho. Além disso, novas técnicas produtivas e o aumento da população. Então, depois que a peste negra finalizou, que a população estava sendo dizimada, então isso começou a reverter. Então essas pessoas que moravam nos feudos começaram a ampliar. E vai chegar um momento que os feudos vai estar lotados de gente. E aí a produção das terras também ficou esgotada. Na verdade, até começou a haver excedente. Né? Começou a haver excedente. Então, assim, excedente seria começou a sobrar comida, começou a sobrar, porque tinha pouca gente também, né? Mas aí a população começou a se alimentar melhor e isso começou também a crescer o número da população. Por que elas se alimentavam melhor? Porque estava sobrando comida daí. Ao contrário, né? Antes faltava, depois começou a sobrar. E aí eles começaram a querer comer bem, começaram a querer colocar tempero na comida. Isso é interessante, ó. Da onde vinham os temperos? Aí que tá. Não vinham da Europa, vinham da Ásia, vinham de outros cantos do planeta, perdão. Então, algumas pessoas começaram a sair dos feudos e começaram a buscar produtos em outras terras, trazer ali e começar a vender, começar a trocar, porque estava excedente. Então, pessoas que tinham muito mantimento trocavam por temperos e começaram a comer melhor, começaram a, sabe, saborear a comida. Então, a situação começou a mudar, a coisa começou a ficar mais interessante. E aí, o feudalismo começa a cair nessa circunstância. Por quê? Porque as pessoas já não querem mais ficar presas dentro de um feudo, não querem mais ser doutrinadas pela igreja, elas querem comer bonito, querem comer diferente, comer melhor, e aí começa a haver uma desagregação dos feudos. Começa a surgir, então, a figura desses comerciantes
E também pessoas começam a fazer artesanatos, começam a vender produtos. Então não é mais só agrícola. Então as pessoas começam a ter produtos diferenciados para vender e comprar. Não? Então esse surgimento dessa camada comercial que não existia durante o feudalismo forte vai destruir o sistema feudal e vai surgir um novo sistema então. É aí que começa a surgir um negócio chamado burgos, que é uma outra aula e nós vamos falar com isso. Burgos, essas cidades que se formaram em volta de feudos, incluindo a parte comercial. Então foi exatamente isso que aconteceu. Recapitulando, né? O fim do feudalismo ocorre então lá na Baixa Idade Média, séculos 14, 15 por aí, com o fim das invasões bárbaras e novas técnicas de produção, mas também a explosão demográfica começa a crescer de novo, o aumento da produção excedente, né, e a busca por novas terras e assim por diante. E o impulso do comércio. Então começa a aparecer o comércio, artesanato, sem contar que as taxas feudais também tinham aumentado. Isso tudo junto vai provocar então o fim desse período que a gente conhece como feudalismo. E junto com ele vai acabar também a Idade Média. Então parece que é quase a mesma coisa, mas não é. Mas junto com o fim do feudalismo acaba a Idade Média, certo? Agora reflita um pouco. Será que alguma coisa da Idade Média ainda prevalece nos dias de hoje, além dos castelos que estão lá construídos e assim por diante? Mas algum resquício do modo de funcionamento das coisas da Idade Média ainda prevalece? Será que tem alguém vivendo num feudo ainda hoje? Então essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. Por hoje é só. Agradeço a todos e até mais.